Olá, turma do CAI. Professor Lucas aqui mais uma vez com a nossa disciplina de controle estatístico de processos. Estamos iniciando nossa terceira etapa. Passamos aí pela segunda etapa, onde nós vimos principalmente a questão de cartas de controle, tanto para variável quanto para atributo. Na nossa terceira etapa, nós vamos trabalhar focados em gestão de qualidade. Então, a partir desta aula, a gente vai conhecer alguns conceitos relacionados à qualidade, à gestão de qualidade, histórico, para a gente chegar até o fim do ano, o fim dessa etapa, podendo trabalhar de forma tranquila com todas as 7 ferramentas da qualidade. Então, só fazendo um paralelo entre o nosso controle estatístico de processo, a gente tem aqui uma forma de obter dados e interpretar esses dados de forma mais correta para identificar falhas no nosso processo, de forma que a gente possa eliminar essas falhas se elas tenham causas aleatórias ou pelo menos diminuir essas falhas caso elas tenham causas comuns. Tá? Quando a gente coloca esse processo sob controle estatístico, a gente na realidade está buscando uma forma de obter maior nível de qualidade. Então, o controle estatístico de processo ele está intimamente relacionado à ideia de gestão de qualidade, uma vez que a maior qualidade possível é quando a gente consegue eliminar todas essas falhas, sejam elas de causas comuns ou de causas aleatórias, de causas especiais. Antes da gente falar propriamente de qualidade, vamos discutir um pouquinho desse histórico da gestão de qualidade. Então eu coloquei o primeiro ponto do nosso histórico aqui, da minha linha do tempo, como tempos passados, quando eu vou falar da ideia de artesanato. Então, quando a gente passa a buscar a ideia de qualidade dos artesãos, a gente tem um foco principalmente no cliente, na ideia de customização e personalização do produto. Além disso, a gente tinha esses artesãos 100% contribuindo em toda a linha produtiva. Muitas das vezes eles eram responsáveis por obter a matéria-prima, por processar a matéria-prima, por gerar o produto final, por vender este produto final e, através do boca a boca, né, um produto de qualidade, ganhava fama e ele ganhava o retorno do próprio cliente de como podia obter melhorias em cima daquele produto. Então, o próprio artesão, o próprio produtor daquele produto estava envolvido em todas as etapas de produção. Num segundo momento, a gente passa para a Revolução Industrial. Então, a gente perde a ideia de customização para a ideia de padronização e produção em massa, ou seja, todos os produtos são iguais. A gente não tem mais uma diferenciação de produto por cliente. Tá? Isso possibilita a ideia de linha de montagem, o que ocasiona produção em massa. Produção em massa significa produzir muito. Então a gente coloca tudo igual para produzir muito. Então, na questão de qualidade na Revolução Industrial, ela era focada em produzir grandes quantidades. Consequentemente, essas quantidades eram todas iguais. Tá? Lá em 1924, então, observe o seguinte, toda a história da humanidade anterior a 1924, eu resumi em 2 tópicos ali, né? Questão de Revolução Industrial e depois, e anterior a ela,
tempos passados, em que a gente já ouvia falar de gestão de qualidade, ou pelo menos da ideia de qualidade, em 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, eu resumi esses dois pontos, porque em 1924, Schwartz criou aquela ferramenta que nós já trabalhamos e já estudamos, que são os gráficos de controle, ou cartas de controle. A partir daí, possibilitou uma abordagem mais estatística ao controle de qualidade. Na década de 30, essa abordagem estatística ela foi intensificada através do uso, aperfeiçoamento e evolução tanto de ferramentas de qualidade novas, quanto de sistemas de medidas. A partir da década de 1950, essa ideia de gestão de qualidade começou a crescer tanto, ter tanta influência dentro das empresas, que surgiram as primeiras associações voltadas à qualidade. Em 51, surgiu a ideia de controle de qualidade total, em que todos os pontos do processo, todas as partes do processo tinham que estar concentradas nessa ideia de qualidade, visando, claro, a qualidade final, mas a gente tinha uma ideia de qualidade parte a parte, visando a qualidade final. Essa qualidade final levou em 1957 a ideia de zero defeito. Então é produzir muito sem nenhum defeito, produzir com perfeição, zerar a quantidade de anomalias, a quantidade de defeitos que a gente teria dentro da linha de produção. Tá? Então, a ideia de qualidade total, ela está associada a essa ideia de defeito zero. Então, na década de 50 até a década de 70 ali, que está englobado esses três tópicos que eu já falei, mas essas décadas também serviram de consolidação do modelo japonês. O que a gente chama de modelo japonês? Essa questão de modelo japonês foi principalmente por questões de reconstrução pós-guerra. Não sei se vocês estão lembrados perfeitamente de história aí, mas nós tivemos na década de 50, né, ali em 1945, 46, o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão saiu derrotado dessa guerra, inclusive sendo alvo de uma bomba atômica. Então o Japão começou um processo de reconstrução, e esse processo de reconstrução foi focado muito nas ideias que a gestão de qualidade trazia. Por conta disso, alguns estudiosos de gestão de qualidade americanos foram conhecer esse modelo japonês e conseguiram combinar essas duas ideias. Então, o que a gente tem nos tempos atuais é uma combinação do que se fazia nos Estados Unidos lá na década de 50, 60, com o que se fazia e o que se pensava no Japão nessas décadas. No final da década de 80, surgiu a ideia de Seis Sigma. Tá? Nós vamos estudar mais a fundo o programa Seis Sigma, que é um programa de qualidade. Em 1987, surgimento da norma ISO 9000, que é uma norma ISO voltada à gestão de qualidade. Essa norma ISO não é obrigatória dentro de uma empresa, não é obrigatória dentro de uma indústria. Mas as empresas que possuem essa certificação ISO 9000, elas têm portas abertas para os seus produtos. Então, a norma ISO 1000, a certificação ISO 9000, traz uma ideia de que o produto que é produzido por aquela empresa, ele é de qualidade, porque ela segue várias normas, vários normativos, várias situações que são padronizadas para se obter essa norma aqui.
Em 1996, foi implementada em conjunto com as ideias da ISO 9000, a ISO 14000, que é dentro da ideia de produção, mas visando gestão ambiental. Tá? Então, é a gente conseguir casar uma produção de qualidade com uma produção sustentável e que não seja nociva ambientalmente. Nos tempos modernos, juntando toda essa evolução, a gente fala que a gente busca uma customização em massa, né? E é difícil a gente entender um pouquinho essa ideia, porque se é customização, é cada um ter o seu produto do seu jeito. Se é massa, é produção igual. Então, como que a gente pode fazer customização em massa? É só a gente pensar aí em linha automotiva, né? A gente tem um modelo de carro específico, mas esse modelo de carro ele pode ter 2 ou 4 portas. Ele pode ser azul, preto ou prata. Ele pode ter direção manual ou automática. Né? Então, a gente consegue fazer uma customização. Se nós formos comprar um carro, a gente vai conseguir customizar o carro mais ou menos da forma que a gente quer. Mas esse carro não vai ser produzido só para mim. A empresa produz milhões daquele modelo de carro. Tá? A gente consegue customizar algumas partes deles, mas grande maioria é padronizada na linha de montagem. Então, nos tempos modernos, a gente voltou à ideia do artesanato, que era visando o cliente. E que isso se perdeu na Revolução Industrial. Quando você produzia tudo igual, tudo da mesma forma, a vontade do cliente ela não era levada em consideração. O objetivo era sempre produzir mais e mais. Não me interessava se o cliente queria carro azul ou branco, se o cliente queria 2 ou 4 portas. Eu produzia todos iguais porque era mais fácil de eu produzir tudo igual para eu produzir muito. Tá? Então essa ideia foi um pouco abandonada nos tempos atuais, em que a gente voltou lá para uma concepção de produção artesanal, mas nem tão artesanal, né? Então, uma produção artesanal em massa, a gente pode forçar essa compreensão. Turma, visão geral do histórico da qualidade. Eu vou deixar algumas páginas para vocês lerem aí, que fala isso mais detalhadamente. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de conceitos da qualidade ou definições de qualidade. Para a gente falar de gestão de qualidade, a gente precisa entender o que é qualidade. Tranquilo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.